gás medicinal e tudo aquilo que compõe, né, os custos de um hospital. Então, e acaba que a gente fala, né, a tabela não é tudo, realmente não é tudo, a gente tem ainda incentivos, nós temos várias contraprestações, como eu falei lá no outro encontro, mas a tabela acaba influenciando, né, tudo aquilo que eu produzo. Se eu tenho um ticket médio, né, em 2020 era 1.533, em 2025, 1.752, ele subiu pouco. Pode ter vindo incentivos, mas alguns incentivos são calculados em cima da minha base de produção. Então, quando a tabela ela não é ampliada, acaba sendo duplamente penalizado nesse sentido, né? Poderia ter valores maiores ali. E há sempre uma grande expectativa de colocar um indexador na tabela, né? Um índice inflacionário, que seja o IPCA, que seja GPM, INPC, para justamente a gente compensar e trazer esse equilíbrio. Francisco, desculpa te interromper, até considerando que na CBHPM a gente costuma trabalhar com o índice do IPCA, né? Isso, a ANS ela definiu o IPCA, né, como referência. Então, e nada nos impede de, quando negociarmos até tabela SUS com os contratantes, de tentar observar, pelo menos, como parâmetro também, né? Sim. Porque senão fica muito defasado, né, Total. daquilo que realmente a gente precisa para o serviço rodar na ponta, né? Fica bem defasado. E, assim, a grande expectativa, tudo que a gente sempre vem movimentando, é para que tivesse realmente um índice de correção na tabela, nos contratos. Porque evita até o desgaste você sentar todo ano para discutir, né, para ficar fazendo revisão pontual, né? Parece que a inflação não existe, né? E aí acaba tendo essa pressão muito grande. Eu revi, na verdade, né, o teu curso de gestão de contratos, aquela parte comercial e tal, e, nossa, isso me ajudou demais para fazer revisão de contratos de prestadores, né, de operadoras e tal, e até analisei, porque ali tu apontas a 13.003, que é uma das leis, e mais duas ali, aí tu vê como que está em conformidade com aquilo que é preconizado por lei, né? Justamente. Então, eu comecei a fazer umas análises assim para testar mesmo como é que tá esses parâmetros contratuais. Então, se a gente for investigar a fundo, tu consegue reunir instrumentos a partir daquela tua aula, né, para que a gente realmente possa ir e brigar com uma fundamentação técnica suficiente para rebater a operadora, né? Com certeza. Te dá toda a base legal, né? O problema é que muita gente, às vezes, não quer brigar com a operadora, tem medo de ser descredenciado, mas a lei está lá, né? A pessoa tem que aplicar a lei, né? A legislação está aí para isso mesmo. E tem esse amparo, né? E olha que IPCA não seria o melhor índice, né? A gente sempre fala isso, né? A inflação é aquela... cada um tem a sua. Se eu te falar que o quilo da carne reduziu, mas você não come carne, você come ovo, não adiantou nada para você, né? Aí o preço do ovo subiu, né? O que adiantou? Então, a inflação é o que cada um vive, né? E o IPCA, ele, na verdade, ele pega vários itens e quando você pega para comparar alguns pontos, né? O que tem lá no IPCA? Gás de cozinha. Tá, o gás de cozinha teve correção de X. Aí você pega o gás medicinal, ele triplicou. Então não tem nada para se comparar, né? O prova disso, né, olhando do lado da operadora também, é a sinistralidade dela, que não abaixa de jeito nenhum, né? Ela está sempre na curva crescente. Mas eu acho que é um caminho. Parece que dos entraves de colocar reajuste anual, né, por parte do Ministério da Saúde, é que você não pode estipular índices dentro de orçamentos públicos, né? Pelo menos foi a orientação que eu tive eu já ouvi da isso negativa. também. Já ouvi isso também. Mas, tem sentido. Assim, mas é complicado, né? Felizmente, assim, pelo menos cronograma de repasse a gente conseguiu colocar no nosso contrato. E é engraçado, né? Não deixa eu colocar o índice
e a gente paga muito caro por isso, né? Com as operações financeiras que a gente faz para complementar que não tem financiamento. KNES ao seu KNES, para você começar a faturar a tomografia também. Então, um erro muito comum, né, dos hospitais que eu converso é não fazer esse tipo de vinculação. O serviço de classificação também não pode ser confundido com a habilitação, que eu vou falar dele aqui agora, porque o serviço de classificação você consegue colocar no seu KNES, diferente da habilitação, que depende de uma portaria publicada para ser inserido no seu KNES. Então, tem essa distinção. Pode falar, André. Só para confirmar aqui contigo, por exemplo, tem um dado hospital, ele não tem laboratório próprio, ele terceiriza esse laboratório, né, esses exames e tal. Eu posso faturar esses exames desde que no KNES eu vincule como um serviço terceirizado, é isso? Isso. Mas ele vai na conta da IH. Vai na sua conta. Aí lá no seu KNES você vai colocar lá que possui serviço? Sim. Aí lá tem um campinho no KNES que é próprio ou terceiro. Você vai colocar terceiro. Aí ele vai perguntar qual o KNES do seu terceiro. Você coloca o KNES do seu terceiro. Aí essa parte está resolvida. O que você tem que ter o cuidado e olhar? Ir lá no KNES do seu terceiro, entrar nele e verificar se ele marcou lá que ele atende ao SUS. Ele tem que deixar lá que ele atende ao SUS, para não dar problema na sua EH. Para não dar conflito. Muitos terceiros, aí é a parte de convencimento de alguns terceiros. Ele acha o seguinte: se eu colocar aqui eu atendo o SUS, vai dar uma fila na minha porta aqui amanhã. Não é assim que funciona o SUS, né? Não adianta eu colocar no KNES que eu atendo o SUS, sem ter o contrato, sem ter nada, regulação nenhuma, vai chegar paciente direto. Aí, eu já participei de reunião que eu tinha que falar, não, pode colocar, não é esse o problema. Você coloca que você atende o SUS, porque você presta serviço para um terceiro, que é o meu hospital, no caso, né? Ele é meu terceiro e eu sou o terceiro dele. Então, então ele tem que colocar no KNES dele que ele atende um terceiro, só para não dar esse problema.